Jovens quase adultos, sedentos pelo conhecimento ou não. Tio Rogério Fadu falando com vocês um pouquinho hoje sobre Lamarck e Darwin. Importante vocês conhecerem um pouco das ideias desses dois evolucionistas. Afinal de contas, foram dois cientistas que marcaram a época falando sobre como que espécies se originam, falando sobre como as espécies deram origem a outras espécies, ou seja, uma ideia mesmo de evolução, de mudanças ao longo do tempo, ok? Um pouco da bibliografia do Lamarck, que nasceu em 1744, morreu em 1829, nasceu na França, órfão aos 17 anos, serviu o exército da França durante a Guerra dos Sete Anos, até que um ferimento o fez voltar para a França. Trabalhou em banco, estudou medicina, estudou botânica. Muito interessante isso, ele foi o primeiro a usar em uma publicação científica o termo biologia. Daqui a pouco eu mostro isso para vocês. Ele foi professor responsável pelos invertebrados no Museu Nacional de História Natural da França e não tendo reconhecido, né, não tendo um reconhecimento, na verdade, em vida, ele não teve sucesso naquilo que ele acreditava, morreu pobre, com problemas de visão, dependente das filhas, foi enterrado no cemitério alugado, em que após 5 anos o seu corpo foi retirado e enterrado em um local que até hoje não se sabe qual. Vida triste de Lamarck, né? Até hoje em dia, nos livros de biologia, se você for estudar sobre Lamarck, o que ficou de mais famoso dele foram justamente as regras relacionadas à evolução equivocadas. Né? Uma delas muito equivocada e a outra nem tanto, eu explico para vocês. Mas antes disso, lembra que eu disse que ele foi o primeiro cara a usar o termo biologia numa publicação científica? Pois bem, em 1802, num livro chamado Hidrogeologia, o próprio Lamarck escreveu que numa física integral da Terra deveria incluir todas as considerações essenciais, tanto sobre a atmosfera da Terra, como as características das mudanças contínuas da crosta e, finalmente, sobre a origem e desenvolvimento dos seres vivos. Aí ele disse que, logicamente, essas considerações dividem a física da Terra em 3 partes essenciais, sendo a primeira delas uma teoria da atmosfera, ou chamada meteorologia, a segunda uma teoria da crosta da Terra, chamada de hidrogeologia, e vejam vocês, pela primeira vez, numa publicação científica, um cientista sugere o uso do termo biologia. Essa terceira teoria, uma teoria dos organismos vivos, ou chamada biologia. Então, se existe um pai do termo biologia para os âmbitos científicos, esse cara é Lamarck, ok? Bom, são 2 as famosas leis, como eu disse para vocês. Uma delas muito equivocada, a outra nem tanto. E eu queria que vocês soubessem sobre essas leis. A primeira delas é a chamada lei do uso e do desuso. Veja como que Lamarck escreveu sobre essa lei. Em qualquer animal que ainda não tenha passado do limite do seu desenvolvimento, o uso mais frequente e sustentado de um órgão fortalece-o gradativamente, desenvolve-o, aumenta-o e confere-lhe uma força proporcional ao tempo de duração em que for usado, enquanto o constante desuso de tal órgão imperceptivelmente o enfraquece e o deteriora, reduzindo aos poucos as suas faculdades até finalmente desaparecer. Esse é o texto em que o Lamarck fala sobre a famosa lei do uso e do desuso, ou seja, se um animal utilizar demais um certo órgão, esse órgão vai se desenvolver com o tempo. Ao contrário, se ele não usar certo órgão, certa parte do corpo, esse órgão vai estar deteriorando, esse órgão vai estar definhando, vai estar gradativamente ficando mais fraco. Então, é a famosa lei do uso e do desuso. É claro que para algumas partes do nosso corpo e do corpo de outros animais, isso de fato acontece, principalmente a parte muscular, né?
Se você, por exemplo, utilizar mais a musculatura de um certo braço do seu corpo, a tendência dessa musculatura é desenvolver mais. Se você não puder movimentar o outro braço, né, o outro braço no caso, a tendência dele é atrofiar. Então, para a musculatura, isso de fato funciona. Usar muito um certo órgão pode fazê-lo desenvolver mais, não usar pode fazê-lo atrofiar. Mas não é para qualquer parte do nosso corpo. Isso funciona para a parte muscular. Para as demais partes do nosso corpo, isso não vai funcionar, ok? Agora, atrelada a esta regra, lei do uso-desuso proposta por ele, existe a lei da chamada herança dos caracteres adquiridos. Segundo o próprio Lamarck, vejam vocês, tudo o que a natureza levou os indivíduos a adquirir ou a perder, como resultado da influência das condições ambientais, a que a sua raça foi exposta por um longo período de tempo, e, consequentemente, como um resultado dos efeitos causados, seja pelo uso extensivo ou desuso de um certo órgão em particular, e até aqui ele falou somente sobre a lei do uso e do desuso. E aí ele atrela a essa regra a segunda, que é a herança dos caracteres adquiridos. Tudo isso que foi desenvolvido pelo uso ou não desenvolvido pelo desuso vai ser transmitido por geração aos novos indivíduos que a partir disso se originam, desde que as alterações adquiridas sejam comuns a ambos os sexos ou àqueles que produzem a cria. Trocando em poucas palavras, segundo Lamarck, tudo aquilo que o indivíduo desenvolveu ao longo de sua vida, por uso e por desuso, é passado para a sua descendência. E isso, de fato, não tem comprovação nenhuma científica e é um equívoco do Lamarck, ok? Usando essas duas ideias do Lamarck, a gente pode usar aqui girafas. Vejam bem, o Lamarck não falou sobre girafas, eu só estou usando um exemplo de girafas para explicar para vocês as ideias do Lamarck. Então, os ancestrais das girafas eram animais de pescoço curto. A necessidade de alcançar as folhas das árvores provocava o alongamento do pescoço, ou seja, não tinha muita comida na parte de baixo. A comida era mais abundante na parte de cima. As girafas tinham o pescoço curto e a necessidade fez com que elas precisassem pegar a comida na parte mais alta. Então, todos os dias elas esticavam o pescoço e tentavam comer as folhas na parte mais alta. Todo dia elas esticavam o pescoço e tentavam comer as folhas em um local mais alto. Isso fez com que o resultado, o exercício constante de esticar o pescoço, fez com que esse pescoço fosse se tornando cada vez mais comprido. E esta característica adquirida, o pescoço comprido pelo esforço, era transmitida à sua descendência, ou seja, os filhotes desse tipo de animal já nasciam com o pescoço um pouco maior. Milhares de anos depois, em consequência desse uso intensivo e da transmissão à prole dos caracteres adquiridos, as girafas desenvolveram pescoços longos e musculosos. Então, essa explicação, usando as duas regras propostas por Lamarck, justificam o porquê que as girafas mudaram ao longo do tempo e, antigamente, tinham um pescoço curto e, hoje em dia, tem pescoço longo. Lembrando que a ciência atual ela não defende essa ideia por motivos óbvios. Tudo aquilo que a gente desenvolve ao longo da nossa vida, seja pelo uso ou pelo desuso, que pode acontecer sim, se desenvolver mais ou menos, a gente não vai passar para a próxima descendência, a não ser que essas mudanças estejam em nosso material genético, que é passado via gametas, espermatozoides e óvulo, para a nossa descendência. Então, as mudanças que acontecem em nosso corpo, seja pelo uso ou pelo desuso, elas não são transmitidas, ok? Essa é apenas uma ideia proposta por Lamarck, defendendo, então, a evolução, certo? Bom, o Darwin nasceu em 1809, faleceu em 1882, portanto, ele chegou a ser contemporâneo de Lamarck por um tempo, mas não conviveu com Lamarck. Ele até era muito ledor das obras de Lamarck
E em seu livro mais famoso, que é A Origem das Espécies, existe até uma citação, que daqui a pouco eu comento com vocês, sobre Lamarck. O Darwin nasceu na Inglaterra, ele estudou medicina, era de família muito rica, cursou teologia. Entre 1831 e 1836, ele viajou a bordo de um navio da Marinha Britânica chamada Beagle. Em 1837, devido a tudo aquilo que ele conseguiu ver e desenhar e catalogar ao longo dessa viagem, ao longo do mundo, ele publicou um diário e que ficou muito famoso. Em 1856, então só em 56, ele começou a escrever A Origem das Espécies. Obviamente, sobre a influência de tudo aquilo que ele viu e catalogou e desenhou e registrou durante a sua viagem pelo mundo a bordo do navio Beagle. O Darwin era um cara extremamente empírico, ou seja, ele de fato ele tinha que ver, ele tinha que testar tudo aquilo que ele defendia ou tinha como ideia, ok? Porém, ele vivia numa época extremamente cheia de preconceitos e de dificuldade de divulgar aquelas ideias que ele tinha. Imaginem que a igreja nessa época era super dominante na sociedade e ele tinha, no livro A Origem das Espécies, uma ideia contrária à imutabilidade que a igreja pregava. Ou seja, a igreja pregava a ideia do criacionismo, em que Deus, o Criador, criou as espécies do jeito que as espécies são, desde a criação até hoje em dia. E o Darwin tinha uma ideia diferenciada nesse sentido. O Darwin dizia que as espécies elas sofriam mudanças ao longo do tempo. Então, depois que ele escreveu A Origem das Espécies, ele não publicou. Ele começou a escrever, terminou, mas não publicou a sua obra. 2 anos depois, em 58, ele recebeu um artigo de um outro cientista chamado Wallace, contendo uma teoria parecida com o que ele tinha. E isso meio que serviu de estímulo para ele poder, sim, fazer um resumo da sua obra e apresentar, juntamente com o artigo do Wallace, na reunião da Sociedade Linneu de Londres, que é uma sociedade científica. Muito bem, foi criticado e obviamente não foi reconhecido na época devido justamente às circunstâncias sociais, religiosas da época, ok? Mas obviamente as suas publicações elas acabaram levando a um efeito de outros pesquisadores irem percebendo que de fato ele tinha razão juntamente com Wallace, ok? Após muitas publicações, ele morreu em 1882, em abril, e está enterrado na abadia de Westminster, lá em Londres, ok? Bom, até hoje em dia muita gente confunde e não sabe interpretar bem as ideias de Lamarck. Acreditam que o Darwin. Até hoje as pessoas têm uma ideia distorcida das ideias de Darwin. Como assim? Ele é tido como o responsável pela ideia de que o homem veio do macaco, e isso é uma ideia totalmente equivocada. O Darwin nunca disse isso, mas é como as pessoas até hoje em dia acabam interpretando as ideias dele, tá bom? Então, brincadeiras vocês podem ver em cartoons atuais. Então, nessa brincadeira aqui, macacos conversando, e a tradução suposta, esse cara aí, que é o Darwin, acha que se a gente ficar batendo aqui máquina, daqui a alguns milhões de anos nós vamos evoluir para o ser humano. Aí o outro, nossa, é mesmo? E não é essa a ideia, né? O Darwin nunca disse que o homem veio do macaco. O que o Darwin disse em sua obra, A Origem das Espécies, é que o homem e o macaco, eles têm uma mesma ancestralidade. Existiram ancestrais no passado muito distante que deram origem a novas espécies. Entre as novas espécies, seres humanos e macacos. Então não é o macaco se transformando em seres humanos, como por exemplo nesse outro cartoon, criticando Darwin numa ideia equivocada, mais uma vez distorcida. Como se o Darwin fosse o mágico, em que o macaco entra de um lado e sai o ser humano do outro, né? Isso é uma ideia totalmente equivocada e lembrem-se disso, o Darwin nunca disse que
o homem veio do macaco. O que acontece, segundo ele, é que tanto o ser humano quanto o macaco, espécies, né, de primatas de hoje em dia, têm uma mesma ancestralidade, ou seja, espécies que no passado sofreram mudanças, indivíduos, na verdade, que sofreram mudanças e deram origem a novas espécies, entre elas as atuais, os seres humanos, a espécie Homo sapiens e as demais espécies de primatas, como por exemplo os chimpanzés e outros que vocês devem conhecer. Bom, interpretando um pouco as ideias de Darwin, ok? O primeiro fato que ele percebeu é que as populações naturais de todas as espécies tendem a crescer rapidamente, pois existe um potencial reprodutivo dos seres vivos, né? E esse potencial, de fato, é muito grande. Essa é uma ideia de crescimento natural das espécies pela capacidade de se reproduzirem. Então, um fato que ele percebeu, ok? Um segundo fato que ele percebeu, apesar do seu enorme potencial de crescimento, o tamanho das populações naturalmente mantém-se relativamente constante ao longo do tempo, limitados por fatores ambientais, como, por exemplo, a quantidade de comida, disponibilidade de espaço para procriar, para se defender, para se abrigar, presença de inimigos naturais, doenças, parasitas, etc. Ou seja, a primeira conclusão a qual ele chegou, se tem a população uma grande capacidade de reprodução, mas, ao longo do tempo, essa população mantém-se constante em seu tamanho, a conclusão que ele chegou foi: a cada geração morre um grande número de pessoas, de indivíduos também, né? Então, muitos deles sem deixar descendentes. Ou seja, nasce muita gente, na verdade, muitos indivíduos, mas também morre muitos indivíduos. Por isso que a população tende a permanecer constante, ok? Essa foi a primeira conclusão baseada nesses dois primeiros fatos. Terceiro fato que ele percebeu: os indivíduos de uma população diferem quanto às diversas características, inclusive aquelas que influenciam na capacidade de explorar com sucesso os recursos ambientais e deixar seus descendentes. Ou seja, quero dizer com isso que numa mesma população, numa mesma espécie, existem diferentes características nos indivíduos. Há indivíduos que apresentam certas características que vão fazer com que eles tenham uma melhor capacidade de explorar o ambiente no qual os recursos ambientais estão disponíveis e também a capacidade de se reproduzir. Então entenda, numa mesma população, numa mesma espécie, nós podemos encontrar sim indivíduos com capacidades diferentes. Por quê? Porque têm características diferentes. E aí? Conclusão que o Darwin chegou: os indivíduos que tendem a sobreviver por mais tempo e se reproduzirem com mais eficiência a cada geração são preferencialmente aqueles que apresentam certas características relacionadas com uma adaptação àquele tipo de ambiente. E essa conclusão então resume o que o Darwin chamou de seleção natural. Ou seja, o ambiente está determinando quais são os melhores indivíduos para nele sobreviver. E uma outra ideia distorcida. Muita gente acha que a seleção natural é a lei do mais forte. E não é a força, é justamente a característica ideal que aquele indivíduo tem para sobreviver por mais tempo, se reproduzir com mais eficiente naquele ambiente. E entenda essa característica não só como sendo uma força. Às vezes é a cor da pele, às vezes é a quantidade de pelo, às vezes é o tamanho, às vezes é a resistência a uma certa variação de temperatura, a um certo tipo de comida que tem preferência, a uma amplitude na dieta, ou seja, não quer dizer força somente, quer dizer ter um conjunto de características que vão fazer com que esse indivíduo, naquele ambiente, tenha sucesso, tanto para sobreviver, quanto para se reproduzir. Essa é a segunda conclusão a qual o Darwin chegou. Quarto fato, grande parte que ele observou, grande parte das características apresentadas pelos indivíduos de uma geração é herdada de quem? Dos pais. Então, conclusão que ele chegou também: os que sobrevivem a cada geração tendem a transmitir aos descendentes essas características relacionadas à sua maior adaptação. Então veja uma grande mudança em relação ao que o Lamarck dizia,
que era a questão das características desenvolvidas eram passadas para os seus descendentes. Aqui, o Darwin ele não sabia ainda a existência de um material genético. Ele não conhecia nessa época o DNA. Então, ele não sabia explicar bem como era feita essa transmissão, mas era pelo processo de reprodução. Lembra que eu disse então que o Darwin tinha um pouco de Lamarck na sua obra? Então, o Darwin ele não sabia explicar o motivo pelo qual os indivíduos eram diferentes, afinal de contas ele não sabia que existia um DNA, não sabia que existia uma mutação. Nunca digam ou coloquem em algum exercício que o Darwin falou sobre mutações. O Darwin nunca falou sobre mutações, ele não sabia o que era material genético. Ele só concluiu que aqueles que têm uma melhor capacidade para sobreviver no certo ambiente, passa isso para os próximos descendentes. Né? Assim, a seleção natural favorece ao longo das gerações sucessivas a permanência e o aprimoramento de características relacionadas à adaptação. Vamos usar o exemplo das girafas? E aí eu concluo essa nossa aula de hoje. Segundo Darwin, portanto, na população antiga de girafas, existiam girafas de pescoço longo e existiam girafas de pescoço curto. O comprimento do pescoço variava entre os indivíduos das populações ancestrais de girafas. E essa variação era de natureza hereditária. O Darwin não sabia explicar o motivo pelo qual existia essa diferença. Tudo bem essa ideia? Beleza, mas sabia que existiam diferenças na população de girafas. E aí? E aí que, como faltava comida na parte mais baixa e tinha mais comida na parte mais alta, aquelas girafas que tinham um pescoço maior conseguiam comer, sobreviviam e se reproduziam. As girafas de pescoço curto não conseguiam se alimentar, consequentemente não sobreviviam e não se reproduziam. Os indivíduos com pescoço mais longo alcançavam o alimento dos ramos mais altos das árvores, por isso tinham mais chance de sobreviver e, consequentemente, deixar descendentes. Seleção natural, privilegiando os indivíduos de pescoço mais comprido durante milhares de anos e gerações, é responsável pelo pescoço longo das girafas atuais. Tudo bem, queridos? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, volta a esse vídeo e acompanhem mais em próximas postagens sobre o mundo maravilhoso da biologia. Tchau, pessoal!